Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda, pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta segunda-feira, dia 11 de agosto, Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Hoje nós também comemoramos a memória litúrgica de Santa Clara, essa que foi essa grande companheira de São Francisco de Assis. O texto do Evangelho, nós poderíamos dividir esse texto em dois momentos. O primeiro momento é Jesus que está anunciando a paixão. Jesus então que está prevenindo os discípulos, os apóstolos, para que quando acontecesse, eles já soubessem. Mas aqui a primeira parte do Evangelho é interessante, por quê? É interessante exatamente porque Jesus, os apóstolos focaram demais naquilo que Jesus tinha dito primeiro e até esqueceram que ele disse: olha, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E é assim, na nossa vida, é assim. Muitas vezes, quando a tribulação bate à nossa porta, nós somos tentados a ficar somente ali, na cruz. Mas esquecemos que depois da cruz vem a glória. Depois da morte vem a ressurreição. E que tudo nessa vida, tudo, simplesmente tudo nessa vida passa. Eu sei, queridos irmãos, que não é fácil. Falando assim pode parecer algo romântico, pode parecer algo poético, mas quando os problemas batem à nossa porta não tem nada de romântico, não tem nada de poético. A coisa é complicada mesmo. Mas nesses momentos, precisamente nesses momentos, é que nós somos convidados a olhar para o terceiro dia. Olhar que no terceiro dia Jesus venceu a morte. Então nós somos convidados também a saber que depois de qualquer situação que a gente passa, no final, há a glória. Há a glória de Deus para cada um de nós. E a segunda parte do Evangelho, Jesus então chega a Cafarnaum e lá os herodianos, que são aqueles que guardavam o templo, o tesouro do templo, eles vão perguntar a Pedro se Jesus não paga a didracma, que era o imposto cobrado a todo Israel. E aqui tem uma sacada genial de Jesus. Jesus, percebendo a situação, quando chega em casa então, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, o que te parece? O imposto ele é cobrado dos filhos ou dos estranhos? Pedro responde: dos estranhos. Jesus então diz: logo, os filhos estão livres. Mas para não escandalizar essa gente, Jesus então manda Pedro ir lá pescar e encontrar aquela moeda no primeiro peixe e pagar o imposto por Jesus e por Pedro. Agora, aqui tem uma sacada genial, um detalhe que às vezes nós deixamos passar. Por que Jesus diz para Pedro que os filhos são livres? Ora, Jesus aqui está nos fazendo lembrar de algo muito importante. Veja, no Sábado Santo, quando
é cantado ou quando é rezado o precônio pascal, logo após aquela grande vela chamada Círio Pascal adentrar a igreja na escuridão, o padre vai dizendo, eis a luz de Cristo, e quando o círio é colocado lá próximo ao altar, ele é incensado e logo em seguida é proclamado a Páscoa. Nessa proclamação da Páscoa, que é chamado de precônio pascal, ali é dito que Jesus, ele cancelou o antigo documento, cancelando a feliz culpa de Adão, que fez com que Jesus ele cancelasse o antigo documento. Que documento é esse? Ora, nós tínhamos um documento em branco que foi colocado nas mãos do demônio, foi dado para Satanás, através do pecado dos nossos primeiros pais. Existia uma conta a ser paga. Essa conta a ser paga significa que a justiça de Deus, ela precisaria ser satisfeita. Deus, ele é misericórdia, sim, mas Deus, ele é justiça. E isso aqui é interessante, irmãos, porque se não fosse assim, Deus não seria Deus. Deus não seria Deus. Se o homem fizesse o que fez e não tivesse nenhuma consequência disso, Deus não seria Deus. Mas exatamente porque ele é Deus, ele é infinito e o homem cometeu uma ofensa de valor infinito. O homem cometeu uma ofensa de valor infinito. A humanidade, o ser humano, cometeu uma ofensa de valor infinito. E a justiça de Deus precisava de uma reparação de valor infinito. Por quê? Por causa da dignidade daquele que foi lesado. Aquele que foi lesado é Deus. Entenda lesado, né? O homem cometeu isso. E ao fazer isso, o homem entrega a Satanás todo o gênero humano. Então tinha uma dívida para ser paga. É isso que muitas vezes, muitas pessoas não entendem. É daí que vem toda a doutrina do pecado original. Então existia uma dívida a ser paga. Uma dívida a ser paga a Deus. Uma dívida de justiça. O homem cometeu uma ofensa a Deus de valor infinito e por isso precisava pagar. O Salmo 48, no versículo 8 diz: o preço do resgate do ser humano é caro demais. Nenhum homem pode pagar esse resgate. Ora, se nenhum homem pode pagar esse resgate e a justiça de Deus precisaria ser satisfeita, Deus arrumou a solução perfeita. Ele se encarnou, se tornou um de nós, e ele, por ser 100% Deus e 100% homem, ele pode satisfazer a justiça de Deus, pagando, cancelando, então, como diz no precônio pascal, aquele antigo documento que pesava sobre nós. E ao Jesus fazer isso, ele simplesmente rasgou aquele documento. É aquilo que São João diz no capítulo 8 do seu evangelho, quando São João vai falar da verdade. A partir lá do versículo 32, ele vai começar a dizer: conhecereis a verdade vos libertará. E lá São João diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente livres nós seremos. Ou seja, voltando ao nosso evangelho, nós não temos nada mais a pagar. Jesus pagou tudo por nós. Ele pagou o preço que eu e que você, querido irmão, querida irmã, não podia pagar. Ele pagou. Ele pagou o preço por nós. Por isso ele está dizendo, os filhos são livres. Os filhos de quem? Como nós nos tornamos filhos de Deus? Pelo batismo. Pelo batismo nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo junto com o Senhor. Pelo batismo nós nos tornamos, não por natureza, porque por natureza só Deus, mas por adoção filial nós nos tornamos filhos de Deus e merecedores da herança de Deus. Meus irmãos, isso é lindo. E por isso nós vivemos a liberdade dos filhos de Deus, como nos fala São Paulo na carta aos Gálatas, é para a liberdade que Cristo nos libertou. É para sermos livres. Então eu e você, nós não temos nada mais a pagar.
O problema é que nós precisamos, então, tomar posse desta salvação de Cristo, tomar posse desse resgate, ou, em outras palavras, fazer valer a pena o sangue de um Deus. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós valemos o sangue precioso de um Deus. Saiba disso. Eu e você, nós valemos o sangue precioso de Jesus. Nós valemos o sangue dele. E por isso, nós precisamos viver à altura do Evangelho de Cristo. Porque foi para isso que ele veio. Foi para nos resgatar. Jesus está dizendo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar, vai lá e pega a moeda e paga. Mas nós somos livres. O filho do rei, quem é o rei? Jesus é o rei. É o rei. Nós celebramos no último domingo do tempo comum, 34º domingo do tempo comum, dá lugar à solenidade de Cristo Rei. Jesus é o rei do universo, mas ele é o rei da nossa vida. Então nós somos filhos do rei, nós somos herdeiros do trono, nós somos herdeiros da glória celestial, e por isso nós estamos totalmente livres, e nada desse mundo pode nos amarrar de novo. Nada desse mundo pode nos aprisionar à vida velha, porque o Senhor, ele já me libertou e ele já te libertou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.